Graça e paz, amados. Que Deus nos acompanhe, nos guarde, nos desperte, nos dê o discernimento para as coisas necessárias nessa caminhada dessa vida. O assunto que eu quero trazer hoje e amanhã diz respeito a Efésios 5, versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Eu estou me baseando num trabalho elaborado e postado por pastor e doutor Miguel Ángel Nunes. Ele é médico infectologista e pastor presidente da Igreja Batista Internacional em Santo Domingo, na República Dominicana. E ele traz algumas ideias que eu quero compartilhar aqui, que vão certamente elucidar um bocado essa questão do apóstolo Paulo colocada nesse versículo, que geralmente traz muita dificuldade e confusão com os mais diferentes intérpretes que nós temos a respeito do assunto. E nada tem lisonjeado mais o espírito egoísta de muitos homens que a leitura desse texto fora do contexto. E com base nas ideias retiradas do contexto literário e cultural, as mulheres foram tratadas como subsidiárias, submissas aos homens, infantilizadas, maltratadas, violentadas, negligenciadas, entre outras coisas. Tudo como parte do suposto projeto de Deus, entre aspas, resultante de uma interpretação equivocada do texto das Escrituras Sagradas. Será que Deus iria promover um modelo de relação entre homem e mulher, entre marido e esposa, que propiciaria grande dano para uma das partes? Damos um bom testemunho para que o mundo, que está mais consciente dos direitos humanos ao tratar suas esposas como apêndices dos homens ou filhas dos pais, no desígnio de Deus, será que há lugar para seres humanos de primeira e segunda classe? Será que não percebem que tais ideias não cabem no projeto de Deus, que diz que os fez homem e mulher e que agora os dois são uma só carne? O texto de Paulo diz que o marido é a cabeça da mulher. Com base nesse versículo, se lido isoladamente, muitos homens assumem o seguinte posicionamento, afirmando que as mulheres obedecem e os homens governam. As mulheres não devem tomar decisões sozinhas. Os homens têm hierarquia sobre as mulheres. Os homens são superiores às mulheres. Mulher consciente obedece, não tenta liderar. Mulher não pode estar numa posição de liderança sobre o homem. Entre outras, são essas posições que surgem aí. Já foram escritas milhares de páginas para justificar esse mito. Paulo parece aos olhos de muitas pessoas como um misógino e machista. E, infelizmente, poucos se dão o trabalho de analisar o que Paulo realmente ensina. Vejamos alguns princípios básicos de hermenêutica. O primeiro princípio é o contextual, princípio contextual. Todo o texto tem um contexto literário. Se o contexto não é considerado, há um risco de fazer o autor dizer algo que ele não pretende dizer. O texto que é tirado do contexto é um pretexto para ideias externas fora do texto. Segundo princípio, contexto histórico. Se a história e a cultura da qual o texto foi escrito não é considerado, pode-se fazer o autor dizer algo que ele não disse. A história é fundamental para a compreensão, caso contrário, se corre o risco de distorcer o autor.
Terceiro princípio é o princípio contexto linguístico. A Bíblia foi transmitida de forma oral, portanto é essencial entender bem as palavras. No entanto, foi escrito em línguas ou linguagens que são utilizadas no presente e devemos entender a palavra no seu uso no contexto original. Ao estudar apenas a tradução, existe um risco da distorção. Contexto literário de Efésios 5:23, esse texto é um recorte muito mais amplo do que tem sido dado a ele. Ao lermos o versículo 23, desconectado do seu contexto, faremos o texto dizer o que ele não diz. E um elemento adicional a considerar é que versículos são divisões arbitrárias, que muitas vezes quebram a unidade literária. Por esse motivo, as versões modernas da Bíblia tentam agrupar os versos em parágrafos coerentes, para evitar o problema da contextualização do texto propriamente dito. Então são ideias que precisam ser levadas em conta, que nós precisamos entender para que esta passagem, de uma vez por todas, nós possamos entendê-la da maneira que Paulo quis dizer, quis informar, e não como muitas vezes é interpretada, tirando-se o texto do contexto. Por exemplo, usando Efésios 5:23 isoladamente, pode-se ter ideias totalmente contrárias àquelas que Paulo quis ensinar. Estejamos, pois, atentos a essa situação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, abre os nossos olhos e entendimentos para que a Tua palavra possa ser interpretada nos nossos corações através da participação do Teu Santo Espírito em nossa vida. Que nós possamos ver com clareza aquilo que a Tua palavra realmente quer dizer, para que a nossa conduta como seres humanos na face da terra seja mais próximo daquilo que Tu queres que seja e que Tu tens projetado desde a eternidade. Abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém.